Você vai assistir uma super aula agora. Eu tenho certeza que você vai aprender muito no seu futuro, nos seus estudos. Então eu tenho uma novidade para te contar. Está aberta a Black Week do Supremo, os maiores descontos da nossa história para você ser aprovado em 2025. Clique no link aqui embaixo, entre no nosso site e confira as ofertas imperdíveis. Espero vocês em 2025. Bons estudos! Começamos a ler a questão número 3, vou voltar para ela aqui agora para a gente não perder o raciocínio. Pode colocar na tela e já vamos analisar a primeira afirmação. Para a teoria do Labeling Approach, a noção de crime e criminoso são construídas socialmente a partir da definição legal. E aí, certo ou errado? Pode votar comigo. As teorias sociológicas vão entender que a definição de crime é uma definição o quê? Social. A partir da definição legal, nós temos uma construção social da noção de crime. Não é isso? Não dá para a gente separar o papel das agências, o papel das instituições de controle dessa noção. O crime não é um fator estanque. Crime não é algo que a gente olha, enxerga e pega. Ele é uma construção social que depende de uma série de filtros. Não é isso? Então volta. Beleza. Tudo certo aqui. Labeling Approach, ou teoria do etiquetamento, é aquela segundo a qual o criminoso já nasce marcado por características biológicas que o conduzem à prática criminosa. Certo ou errado? Errado. Deixa eu já colocar o F aqui. Por que errado? Quem dizia isso? Que o criminoso é aquele animal selvagem, predisposto ao crime, ser atávico, instintivo, lombroso. Não é isso? Na criminologia positivista. Tá? Então, o Labeling Approach ele vai afastar por completo esse reducionismo antropológico, biológico do positivismo de Lombroso. De acordo com a teoria do Labeling Approach, a ação das forças policiais do Poder Judiciário em nada contribuem para a estigmatização criminal de certos grupos sociais. Volta comigo, é exatamente o contrário disso. A marca do Labeling Approach se dá na reação social, a chamada desviação primária, não é isso? Volta aqui na tela. Não se esqueçam disso aqui, ó. Desviação primária. Desviação secundária. O que é desviação primária, gente? Volta comigo. Primeira vez que alguém cometeu um crime. A teoria do Labeling Approach está preocupada com os motivos que fizeram alguém cometer o crime pela primeira vez? Não, não está. Tá? Então, não é objeto de preocupação do Labeling Approach o porquê que Joãozinho praticou aquele crime. O objeto central de pesquisa se dá aqui, gente. Vou até mudar de cor. Isso, mudei de cor e de questão. Espera aí. Se dá aqui. Deixa eu só mudar de cor. Vocês entenderam, coloquei de amarelo aqui, grifei, pelo amor de Deus que eu estou tomando uma surra. O que é essa seta? Reação social. O foco da teoria do etiquetamento é a reação social dada pelas agências de controle, essencialmente as agências formais, a essa desviação primária. Então, quando alguém comete um crime, essencialmente quando alguém ingressa no sistema prisional, as instituições vão praticar aquilo que os autores vão chamar de cerimônias degradantes. Por que essa teoria é conhecida como teoria da etiqueta, do rótulo, do etiquetamento? Porque uma vez que alguém ganha a etiqueta de criminoso, quando que esse rótulo sai dessa pessoa? 5 anos? Nunca mais. Tá? Nunca mais. Quem entrou no sistema prisional e já foi preso, vai sofrer o estigma para o resto da vida. A gente até brinca na aula teórica, né? Imaginem que eu estou desse jeito aqui entrando no sistema prisional. O que o Labeling Approach vai criticar? Eu chego do jeito que eu estou aqui, entro e fico dentro da cela. O que vai acontecer comigo? Vão cortar meu cabelo, vão raspar, vão tirar a maquiagem do homem, que é a barba, não é isso? Então vou ficar um ser irreconhecível, vou ser privado dos meus pertences pessoais, vou ganhar um uniforme bonito, vou perder, né, o meu vocativo, vão deixar de me chamar pelo nome, geralmente vão me chamar por um apelido carinhoso, tipo vagabundo, ladrão, etc. E eu vou ser colocado num ambiente absolutamente confortável e tranquilo, que é o nosso tema prisional, onde nós temos ali pessoas maravilhosas convivendo com a gente, não é isso?
O que o Labeling Approach vai dizer? Qual que é a chance disso dar certo, gente? Todas as nossas iniciativas são para afastar o indivíduo da sua individualidade. Se a intenção essencial é reintegração social, reinserção social, ou seja, alguém comete um crime, a gente tem duas tarefas, não é isso? Falando aqui de uma forma bem superficial. Possibilitar a punição, não é isso? E a reinserção social. Então, enquanto alguém está sendo ali essencialmente privado de liberdade, a função do Estado é garantir que duas coisas aconteçam. Que essa pessoa esteja sendo punida, afinal de contas praticou um crime, e que ela esteja recebendo uma intervenção para que assim que encerrar a sua jornada no sistema prisional, ela tenha melhores condições de voltar em convívio, e a nossa expectativa é que ela deixe de cometer crimes, não é isso? E aí o Labeling Approach vai dizer, você vai ensinar a pessoa a conviver em sociedade privando ela da sociedade? Você vai ensinar para o indivíduo que ele tem valor enquanto indivíduo, afastando todas as suas características individuais? Então são algumas das críticas do Labeling Approach. A teoria do Labeling Approach não defende que a gente tem que abraçar criminoso, dar cappuccino, né, fazer lá um presídio com cadeira de massagem, não é isso. É a forma como nós estamos punindo. Né, e que essa reação das agências formais, por muitas vezes, ela é tão desproporcional, ela é tão sem critérios, ela coloca tantas situações diferentes num mesmo baú, né, numa mesma máquina, que a gente acaba reproduzindo, né, mão de obra para a criminalidade. E a conclusão do Labeling Approach é que a criminalização primária produz rotulação, que vai produzir criminalização secundária. Ou seja, as agências de controle, ao invés de melhorarem o cenário, elas acabam contribuindo muitas vezes para a sua piora. Okay? E por isso que essa terceira alternativa nossa, pode voltar na tela, é exatamente o contrário. A ação das forças policiais do Poder Judiciário vão contribuir de maneira significativa para a estigmatização criminal de certos grupos sociais. Fechado? Então aqui, falsa e a primeira verdadeira, não é isso? Então VFF, letra C. Letra C. Próxima, quarta questão. Relacione a escola criminológica com a afirmativa com ele compatível. O certo seria com ela, né, FGV? Está falando da escola, mas beleza. Outra dica que eu sempre dou a vocês e que facilita. Chegou na prova ali, você vai sentar, vai falar, opa, meu distintivo está próximo. Amém? Não é isso? Criminologia é a matéria que eu vou gabaritar. Amém? O que eu faria quando eu sentasse para fazer minha prova de criminologia? Aquela linha do tempo básica que eu converso com vocês, essencialmente das escolas criminológicas, para que você não se confunda na hora da prova. Então, o que eu faria? Pode colocar na tela. Escola clássica, escola positivista, e as escolas ou teorias sociológicas. O que nós temos? Escola clássica, qual que é o período histórico? Século XVIII e início do século XIX. Escola positivista, que inaugura a etapa científica da criminologia, não é isso? Final do XIX e início do século XX. Escolas sociológicas. Começamos aqui com Chicago, que ainda é final do XIX. Por que final do XIX? Porque o Departamento de Sociologia foi criado em 1892, mas as teorias que vão, de fato, fundamentar a Escola de Chicago são ali, né, da primeira metade do século XX. Então, final do XIX e início ou primeira metade ali do século XX. As outras teorias de consenso são todas na década de 50, do século XX, não é isso? Então, nós vimos lá anomia, associação diferencial, subcultura delinquente. Labeling Approach, década de 60. Criminologia crítica, década de 70. E as ramificações ali da criminologia crítica, né, o realismo de esquerda, direito penal, abolicionismo penal, 10 anos depois, década de 80.
Se vocês colocarem isso como rascunho na prova, já vai ajudar bastante, tá? Porque muitos enunciados vão encaixar dentro de algum desses períodos históricos, você já tem uma noção muito próxima ali da exata daquilo que devem assinalar. Vamos agora correlacionar então as afirmações com as escolas. Primeira afirmação. É fundada no livre-arbítrio, portanto, o crime é fruto de decisão de seres racionais. Volta comigo. Quem que fundamentava a sua teoria na vontade racional do homem, no livre-arbítrio? Escola clássica, não é isso? O que os clássicos defendiam? Que o homem, mesmo o homem criminoso, é alguém o quê? Normal. Ele vai fazer uma relação de vantagem e desvantagem, de custo-benefício, e vai praticar um crime. Os clássicos tinham aquela até noção, né, de que o criminoso era aquele pecador que optou pelo mal. Então, Carrara, por exemplo, vai introduzir a ideia de livre-arbítrio. O homem criminoso é um homem normal que opta, por meio da sua vontade racional, de praticar um crime. Ok? Então, essa primeira alternativa aqui é escola clássica. Segunda, também chamada de ecologia criminal, é uma das mais importantes escolas do consenso da sociologia criminal. Qual que é a teoria ecológica do crime ou teoria da ecologia criminal? Escola de Chicago. E aqui, pessoal, aquela dica que eu sempre dou de pegar o nome da escola com seu conteúdo facilita bastante. O que é ecologia? Espaço, habitat. O que a escola de Chicago faz? Ela deixa de se preocupar com aquele paradigma etiológico dos positivistas e vai investigar, entre aspas, o habitat do criminoso. Não é isso? A escola de Chicago vai se debruçar sobre o quê? Lembram? A cidade de Chicago. Por isso que ela é chamada de teoria ecológica do crime ou teoria da ecologia criminal. Então, 3. Só vai sobrar a positivista, mas vamos entender o porquê. É fundada no determinismo, no estudo do delinquente, utiliza-se do método empírico, seu principal expoente foi Cesare Lombroso, escola positivista. Quando nós temos o marco científico da criminologia, Lombroso vai ser caracterizado, né, por, diferentemente dos clássicos, por acreditar que o criminoso é alguém anormal, clinicamente observável. Então, nos clássicos em que a gente focava no fato criminoso, no positivismo a gente vai focar o quê? No indivíduo delinquente. E isso muda toda a lógica, inclusive a lógica da pena, não é isso? Como que deveria ser a pena para os clássicos? Certa, determinada e proporcional ao fato praticado, não é isso? Pouco importa para os clássicos quem cometeu o crime foi João, Maria, José. O que importa é o fato que ele praticou e a pena vai guardar essa relação. Para os positivistas, não. Importa quem praticou o crime, quem é esse delinquente, porque esse delinquente é clinicamente observável. A pena vai ser medida não em razão da proporção com o fato praticado, mas até que haja a reeducação, a cura ou o tratamento do criminoso. Por isso que os positivistas vão defender, inclusive, a aplicação de pena por prazo o quê? Indeterminado, até que ocorra a reeducação, o tratamento ou a cura desse criminoso. Então, é fácil identificar essas diferenças entre clássicos e positivistas se vocês pensarem na metodologia e nessa noção de delinquente entre essas duas escolas, ok? Voltando para a tela, então, 1, 3 e 2, letra C. Letra C. Fechado? Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. Próximo. Sobre o processo compreendido como revitimização ou vitimização secundária, analise as afirmativas a seguir. Volta comigo. Assunto mais cobrado em nossas provas, labeling approach. Segundo assunto mais cobrado, vítima. Tá? Então tomem cuidado com a vítima na criminologia. Dentro de vítima, o que é mais cobrado? Vitimização. Murilo, o que é vitimização? Vitimização é o sofrimento suportado pela vítima em razão de um evento traumático. Não é isso? Para a gente, qual que é esse evento traumático? Um crime. Então a gente vai analisar na vitimização o sofrimento da vítima de um crime. Didaticamente, de forma clássica, nós tínhamos 3 instâncias de vitimização: primária, secundária e terciária.
que é que vai aparecer na maior parte das provas. Mas há algumas outras construções mais modernas. Rapidamente, vamos relembrar disso aqui. O que é vitimização primária? Efeito direto ou indireto da conduta do criminoso. Então, eu quero saber na prova se é primária. É efeito da conduta do criminoso? Sim, é primária. Exemplo, saio na rua, alguém aponta uma arma, leva celular, carteira e relógio. Eu tenho o quê? Uma vitimização por uma redução patrimonial? Sim. Isso é um dano da vítima? Sim. Não decorre da conduta do criminoso? Sim. Pô, mas eu vou desenvolver também um trauma psicológico, eu não vou querer mais sair à noite na rua, eu vou ficar com medo. Isso decorre da conduta do criminoso também? Sim. Então isso também é vitimização primária, tá? Cuidado com isso aqui. A vitimização secundária, chamada de revitimização, o nome já indica, é quando alguém que já é vítima sofre uma nova escala de vitimização. E a vitimização secundária guarda relação com a burocratização estatal, essencialmente nas fases de inquérito e processo, e com o mau atendimento prestado pelo Estado. E aqui tem vários exemplos da atuação das agências de controle. Exemplo, e é o que mais aparece em prova, vítima de crime sexual. Eu vou dar o exemplo da mulher, né, o homem pode ser vítima de crime sexual também, mas porque na mulher essa vitimização é ainda mais considerável. Imagine que uma mulher acabou de ser vítima de um crime sexual. A polícia é acionada, recebe ali as características do criminoso, consegue realizar a sua prisão no estado flagrancial. Traz ali e pergunta para a vítima, é ele? É ele. Então, ok, então em tese você está preso em flagrante. O que o policial vai perguntar para essa vítima a respeito desse crime? O que aconteceu, não é isso? Quem acabou de ser vítima de um crime sexual vai se sentir confortável em contar isso para um estranho? Não, mas ela vai contar. Beleza? Então, ela foi vítima de um crime sexual, estamos aqui com o suposto autor do delito, temos uma testemunha que viu ele pulando a janela da casa, a vítima disse informalmente que reconhece, vamos levar todo mundo para a prestação de quem? De vocês, delegados e delegadas de polícia. O que o delegado vai fazer quando ele vai receber essa ocorrência? O que é praxe, o que eu sempre fiz, o que é recomendável, né? Vocês em breve estarão aí nas nossas unidades. Antes de você entrar no sistema e já receber, eu li, eu acho que é um flagrante de tráfico, eu acho que é um flagrante de estupro. O que você faz? Conversa com as partes, não é isso? Quem que é a vítima? Fulano, tudo bem, prazer, eu sou Murilo, sou delegado aqui, eu que vou atender o seu caso. Você pode me contar o que aconteceu? Você vai chamar informalmente ali os policiais responsáveis pela ocorrência, eventualmente já vai até entrevistar alguma testemunha, para você já ir formando a sua convicção antes da oitiva formal ali na presença do escrivão, da escrivã de polícia. Então o que o delegado vai fazer? Chamar a vítima e pedir para ela contar o quê? O que ela acabou de contar para o policial militar, né? Geralmente o militar que foi atender a ocorrência. E pior, o delegado vai ouvir, tá, então eu estou convencido aqui da materialidade dos indícios suficientes de autoria. Eu vou lavrar o flagrante. Então, vítima, pode vir agora aqui que nós vamos ser ouvidos, você vai ser ouvida com riqueza de detalhes aqui agora, na presença do escrivão da escrivã, que vai digitar ou que vai gravar aqui o seu depoimento. E nós vamos o quê? Com nitidez de detalhes, não é isso? Porque isso faz parte do nosso rito legal. Que, num certo momento, a vítima notou a aproximação, que o autor forçou a sua roupa e a despiu, e ela vai, mais uma vez, sofrendo com isso. Como que geralmente eu provo materialidade de crime sexual? Crime que deixa vestígio. Corpo de delito, não é isso? Para alguém que foi vítima de crime sexual, que já contou pelo menos 2 ou 3 vezes, vai ser confortável submeter a um exame absolutamente invasivo, que é o exame de corpo de delito para identificação de uma lesão sexual, por exemplo? Não. Muitas vezes vai ser feito o quê? Na madrugada. Geralmente o quê? Quem está de plantão, às vezes é um médico homem. Para uma mulher que acabou de ser estuprada, que vai ser tocada por um médico, isso é confortável? Claro, evidente que não. Isso tudo é exemplo, né, da doutrina de vitimização secundária. Então todo esse rito vai fazendo com que essa vítima se torne o quê? Vítima, 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 vítima de novo. Aí beleza, o delegado conclui o inquérito, relata, indicia,
Mês depois, o promotor vai denunciar, o juiz recebe a denúncia, marca a instrução e julgamento 2 anos depois. O que a vítima vai ter que contar na audiência de instrução e julgamento? De novo, aquilo que ela já contou, né, com riqueza de detalhes 2 anos antes. Então, vitimização secundária, que dentre as vitimizações é que mais aparece em prova também em razão dessa aproximação com as agências de controle, é todo efeito de vitimização em razão da burocratização estatal, decorrente das fases de inquérito e processo, e também de um mau atendimento prestado pelo Estado. Imaginem que uma senhora idosa foi vítima do golpe do bilhete premiado e ela chega lá numa repartição pública, chega no Ministério Público e fala: senhor promotor, eu vim aqui porque eu fui vítima de um crime. Pois não, senhora, o que aconteceu? Aí eu estava aqui no centro de Belo Horizonte, quando se aproximou um indivíduo, me mostrou um bilhete premiado da loteria, disse que ele tinha ganhado 5 milhões, mas que ele não ia ter tempo de sacar aquilo, que ele tinha que viajar, e aí, em resumo, eu comprei esse bilhete de 5 milhões por 100 mil. O que o funcionário público faz com essa vítima? Nossa, mas a senhora é burra, hein? 30 anos que esse golpe é praticado, todo dia passa na televisão, a senhora caiu num golpe como esse. Quem que vai vender um bilhete de 5 milhões por 100 mil? O que o Estado está fazendo com essa vítima? Tornando ela vítima mais uma vez. Tá? Então, vitimização secundária são esses efeitos em razão da burocratização estatal ou de um mau atendimento prestado pelo Estado. Vitimização terciária, vamos lembrar, decorre da omissão do Estado em não dar um tratamento prolongado para essa vítima e da estigmatização gerada pela própria sociedade. Ok? Essa vítima de crime sexual, se esses fatos chegarem ao conhecimento público, provavelmente ela vai ter que mudar o quê? De bairro ou de cidade, porque ela vai ser estigmatizada. Não é isso? Toda vez que ela sair na rua, uma vizinha vai lá e falar: ah lá, coitada da fulana, foi estuprada. Ah, será que o marido dela continuou com ela? Não é isso que a sociedade faz? A gente não estigmatiza até mesmo as vítimas de crime. São exemplos de vitimização, nesse caso, terciária, ok? Há quem diga de vitimização quaternária, que é o medo que a gente tem de se tornar vítima, e esse medo é potencializado pela vítima. Cuidado com isso, que pode aparecer também em prova. Bom, feita essa revisão, na tela, vamos lá enfrentar as alternativas aqui da questão de número 5. Configura a hipótese de revitimização à atitude do policial que, ao atender a vítima de um crime sexual, procura saber se a vítima estava bêbada. Certo? Isso não acontece, gente? A mulher chega lá, a vítima estava ali numa casa noturna, estava saindo com meus amigos, fui violentada, fui agarrada à força, fui estuprada. Qualquer pergunta que geralmente o infeliz faz ali. Você bebeu? Estava bêbada? O que você lembra? O fato da vítima ter a sua compreensão reduzida pelo efeito do álcool é uma circunstância relevante para a apuração? Sim, pode ser. Agora, quando ele pergunta, já o que ele está dizendo? Revitimizando essa pessoa, como se ele estivesse descredibilizando essa versão. Tá? Então, cuidado com isso. 2. Não configura caso de revitimização o ato da defesa do acusado de crimes sexuais acusar a vítima de agir de forma provocativa, diante do princípio da ampla defesa. Certo ou errado? Errado, porque configura. Volta comigo, a doutrina aponta. Essa vítima de crime sexual, por exemplo, que anos depois vai ter que lidar com uma estratégia de defesa para dizer: excelência, mas no dia ela usava um vestido curto, provocante. Ela estava olhando para o meu cliente, que não se aguentou e foi lá. Né, gente, essa é a tese que cola, que se defenda. Isso faz o quê? Revitimiza essa vítima mais uma vez. É como se ela tivesse algum tipo de responsabilidade por essa atuação. Então está errado porque configura sim revitimização. 3. Não configura revitimização questionar a vítima se ela se dispunha a satisfazer os desejos sexuais do seu marido para aferir se houve ou não crime sexual no âmbito das relações domésticas. Certo ou errado? Errado, ok? Volta comigo. A vítima vai na unidade e relata: sou casada com um fulano de tal, numa certa noite, ele me procurou, eu neguei o sexo, o que ele fez? Forçou e me estuprou. Qualquer pergunta? Mas aí, qual que é a frequência com que vocês têm feito?
a senhora anda disponível, o que é isso? Revitimização. Né? Reforça só, né, o sofrimento dessa vítima. Então, segundo o nosso gabarito aqui, apenas a 1 está correta. Não é isso? Letra E. Porque as outras duas narram casos de revitimização. Sexta questão. Delegado Santa Catarina 2024 FGV. A partir de 1994, sob a administração de Rudolph Giuliani como prefeito de Nova York, implementou-se um modelo de política criminal com vistas ao policiamento ostensivo nas ruas e adoção de punições severas a contravenções e crimes menores. Este modelo veio a ser conhecido como... Volta comigo. E aí? Tolerância zero. Ok? Então não confundam tolerância zero com política criminal atuarial, nem com o direito penal do inimigo. Esse modelo, essa política adotada por Rudolph Giuliani é a tolerância zero, baseada na denominada teoria das janelas quebradas. Então, questão de número 6, letra A, e essa aqui, né, sem dificuldades. Beleza? Sétima. A vitimização secundária, como estudo da criminologia, atenta para o fenômeno da inércia da vítima para noticiar o fato criminoso aos órgãos de persecução penal. Na hipótese em que a vítima de um crime praticado com abuso de poder deixa de acionar os órgãos competentes por medo de represália, está-se diante da denominada, e aí a gente tem que adivinhar o quê? A cor da cifra. Esse tipo de questão mede algum tipo de conhecimento do aluno? Você vai ser um melhor delegado ou uma melhor delegada se você sabe a cor da cifra? Então fica aqui, porque eu não me aguento, né, minha crítica a essas questões. A nossa ciência criminológica é uma ciência que permite tanta reflexão, né, tanto aprofundamento, é uma ciência tão dispensável, né, ao exercício de uma profissão tão nobre como a nossa de delegados de polícia, uma função social tão importante. O examinador pode cobrar isso de uma forma tão significativa na prova, aí o abençoado vai colocar a cor da cifra na prova. Né? Então fica aqui a minha crítica. Agora, tem algum outro jeito de ser delegado ou delegada aqui não passando pelo concurso? Então a gente vai fazer o quê? Submeter as regras do jogo. Se tem no edital cifra, a gente vai estudar a cifra. O que são cifras? Cifras ocultas. De uma forma geral, são aqueles crimes que acontecem, mas que não chegam ao conhecimento das autoridades, não é isso? Então, cifra oculta, de forma genérica, é um crime que efetivamente aconteceu, mas que não chegou ao conhecimento das autoridades. Vocês conseguem me dar um exemplo? Pensa aí você de casa e aqui no presencial. O exemplo mais comum, a gente recebe a ligação do banco. Murilo, 3 horas da manhã, você tentou comprar um pijama de unicórnio nas lojas americanas? Eu falei, não, estava dormindo. Você tentou comprar isso? Não, bicho, essa hora eu estava dormindo. Ah, tá, porque tem uma porrada de compras aqui, algumas foram efetuadas e outras a segurança do banco, né, travou. Foi você? Não, não fui eu que fiz, isso é um golpe. Então, beleza, o que o banco geralmente nos orienta? Entra no seu aplicativo agora, contesta essas transações, seu cartão vai ser bloqueado, vai chegar um novo e o banco não vai fazer essa cobrança. Não é isso que geralmente acontece? A instituição financeira suporta esse prejuízo, né? Ela vai negociar lá, vai tentar travar essa transferência. Por que o banco faz isso? Porque ele é bonzinho com a gente? Não, porque se o banco falasse, problema seu, você foi vítima de golpe, a gente ia deixar o dinheiro guardado lá onde? Debaixo do colchão, não é isso? Então é o ônus, é o seguro da instituição bancária de segurar. Porque se alguém conseguiu fazer uma compra sem a sua autorização, utilizando seus dados, ou porque de alguma forma esse dado vazou, ou porque há uma vulnerabilidade da própria instituição. E aí, beleza, você não teve nenhum prejuízo, né? Foi um golpe ali tentado. Você vai sair da sua casa, vai numa delegacia, vai fazer uma ocorrência? Geralmente não. Não é isso? A gente fala, não tive prejuízo, está todo mundo, né, levando o golpe, fala, ufa, esse eu me livrei. Bora para o próximo. Esse crime, ou pelo menos a tentativa desse crime, não aconteceu de verdade? Não teve alguém, um criminoso, que tentou entrar e simular? Sim. Só que esses dados chegaram ao conhecimento das autoridades? Não, porque você, vítima, não fez nenhum tipo de registro.
Eu estou falando aqui de uma ocorrência mais usual hoje, né, que é um golpe eletrônico, mas isso acontece com crimes muito mais graves. Por exemplo, violência doméstica e familiar contra a mulher. Certamente vocês conhecem, né, alguma amiga, algum familiar, ou já ouviu alguma história de alguma mulher que era violentada e que não denunciava. Ou porque ela tinha medo de morrer, ou porque ela tinha medo do marido ficar com a guarda dos filhos, ou porque ela tinha medo, né, porque achava que era direito dele, o colega falou, né, uma lógica antiga e patriarcal, ou porque ele quer o provedor, e aí a família ficar sem subsistência. Então, há uma série de circunstâncias que podem contribuir para essas cifras. A mulher que foi vítima de crime sexual, o homem fica com vergonha, né, denunciar esse crime para as autoridades pode ter um efeito de vitimização muito mais significativo, que a vítima opta por não contar isso para ninguém, não opta por não levar isso adiante. Então, as cifras fazem parte desse conjunto. No próximo bloco, a gente dá uma aprofundada aí com relação às cores. Até já.